Olá, meu nome é Elias Medeiros, sou professor da disciplina de tópicos de estatística. O nosso conteúdo, quando eu montei essa disciplina, eu pensei em dividir ela em três partes. A primeira seria estatística descritiva, a segunda seria inferência estatística e a terceira um pouquinho de modelos de regressão. Esta aula é a última aula da primeira parte de estatística descritiva, tá? Então vamos contextualizar o problema que a gente vem trabalhando, o conjunto de dados. Eu tenho valores mensais das faturas, tá? Eu chamei uma variável esses valores de fatura. Essa próxima variável eu estou chamando simplesmente do mês. Estou identificando em qual ano. E aqui uma outra variável quantitativa, que é em relação ao consumo de ar-condicionado, a quantidade de dias em que o ar-condicionado esteve ligado. Por exemplo, no mês de janeiro, em 2018, durante 25 dias o ar-condicionado esteve ligado. Tá? Então, vamos copiar essa parte e colar lá no RStudio para depois compilar. Então, vamos aqui ao RStudio, aqui está a última aula. Como sempre, vou abrir um novo script. Eu vou pedir para abrir um novo script. Está um pouquinho lento o computador, ele vai, paciência. Bom, abri o script, vou colar. Sendo igual eu comento com vocês, não adianta só colar aqui no script, tá? Deixa eu clicar aqui, limpar essa área. Então, não adianta eu só colar, eu tenho que compilar no R. Por enquanto só está no editor. Então eu deixo o cursor na linha 1 aqui, escrito fatura, compilo. Quando eu compilo, ele já pula para a variável mês. Vou compilar. Já vai para a variável ano, vou compilar, e aí vai para a variável A, compilo, e também vou compilar o conjunto de dados. Bom, eu vou reunir o ano, o mês, o valor da fatura e o A em um único conjunto de dados que a gente utiliza a função data.frame. Então, compilo. Então, ele agora reconheceu. Então, se eu digitar a palavra energia, que é o banco de dados, ele vai imprimir todas as 24 observações, o ano, o mês, o valor e a quantidade de dias em que o aparelho de ar-condicionado esteve ligado naquele mês. Bom, qual é a ideia nossa agora? É estudar o comportamento por grupo. O que seria o grupo aqui para mim, por exemplo? O ano. Será que o ano 2018, qual foi o comportamento do preço das faturas em relação ao ano 2019? Será que houve diferença? Será que um apresentou maior média e outro não? Então, como estudar isso no R? Então, a aula de hoje consiste nisso. Então, vamos aqui ao nosso HTML. Antes de tudo, eu vou fazer um gráfico. É um gráfico que vocês já tiveram acesso na aula de gráficos, né? Mas para fazer o gráfico, eu tenho que carregar a biblioteca chamada ggplot. Então, vou carregar essa biblioteca. E aqui eu vou copiar, tá? Este preâmbulo aqui, que é do gráfico, boxplot. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Eu estou primeiro, essas duas primeiras linhas é apenas estruturando o gráfico, tá? Ó, o gráfico vai ter um banco de dados. Quais são os elementos do gráfico? Ó, no eixo X, coloco o ano, sendo que o ano eu trato ele como grupo. Então, eu tenho que falar que ele é um fator, tá? Ele é um fator. Uma variável do tipo categórica, entre aspas, tá? Que eu estou criando grupo. O ano vai ser um fator. Qual vai ser a variável numérica? Ó, a fatura, tá? Eu dei o nome de fatura, coloco fatura. Eu quero que ele coloque uma cor diferente para cada ano. Fill. Fill é o preenchimento em inglês. Então, preenchimento do histograma, ele vai preencher de acordo com o ano. Tá? Qual o tipo de gráfico? Então, terminei a estrutura do gráfico. Pronto, acabei.
Qual vai ser o tipo de gráfico? Ó, um box plot, mais qual é o nome dos eixos? Ó, eixo X chama de ano, eixo Y de valor e o fio chama de ano. E, além do mais, eu vou pedir mais, eu quero que a área do gráfico seja do tipo clássico, tá? Então, eu vou colocar aqui, compilar, e ele vai fazer um gráfico de histograma, um gráfico de box plot para cada ano. Olha que legal, tá? Então, ele colocou uma corzinha diferente para o ano 2018 e uma para o 2019. O que a gente percebe, em 2018 a gente teve os maiores valores dos preços de energia, né? Então, em média, parece que é maior do que 2019. Está bem diferente o comportamento. O box plot ele é útil para verificar, além de medida de posição, que seria a mediana, esse tracinho preto aqui, ó, a variabilidade. Quanto maior a área do box plot, maior a variabilidade. O que a gente percebe, a maior variabilidade está no ano de 2019. Mas vamos calcular isso numericamente. Como vou fazer isso numericamente, professor? Você ensinou, por exemplo, se você pedir um summary do banco de dados, energia, cifrão, vamos pegar variar a fatura. Então, se eu fizer o summary de fatura, o que vai acontecer? Ó, ele vai trazer que a média das 24 faturas foi de R$11. A média das 24. Mas e do ano 2018 e 2019? Ou seja, eu quero discriminar a média por ano, tá? Então, percebam, para fazer uma média por ano, bem simples. A gente utiliza a função aggregate. Eu vou agregar. AGG. Ó, quando eu começo a digitar as 3 primeiras letras, ele já dá a opção, tá? Aggregate. Aí o que eu tenho que colocar? Qual vai ser a variável numérica? Ó, fatura. Eu quero calcular a fatura por tipo de ano, vírgula. Eu vou dar um espaço só para você ir vendo como ficar melhor a leitura para vocês. Ó, fatura em função, toda vez que eu utilizo a palavra em função, eu tenho a letra, o caractere especial aqui no R é o til, tá? Fatura em função do ano. Bom, qual é o meu conjunto de dados? A gente chama de data. Olha lá, ele já preenche. Data igual. Ó, o meu conjunto de dados chama energia. Energia. Ó, eu só estou agregando. Mas eu quero fazer o quê? Calcular o quê? Ó, o argumento que vai calcular alguma medida estatística chama fun, tá? Esse segundo aqui, ó, tudo maiúsculo, tá? Aqui nessa função, o argumento fun é maiúsculo. E qual é a função? É média? Coloco min, tá? Simplesmente min, média em inglês. Compilo. Olha que legal. O que isso significa na prática? Então, na prática, o que eu vou exigir de vocês é, além de utilizar um software, é interpretar. Qual é a interpretação? Ó, a interpretação é que, do preço das faturas, o ano 2018 apresentou maior média, tá? Uma média de R$ 122,20 aproximadamente. Já o ano de 2019, essa média foi de R$ 100,12. Então, percebam que, em média, é o que a gente verificou aqui. Bom, professor, e se eu não quisesse a média, eu quisesse a mediana? Olha como é simples. Sim, ó, simplesmente você copia, tá? Vou colar aqui e no lugar de média eu peço median, que é mediana em inglês, tá? Compilo, olha só, tá? Esse tracinho preto aqui do box plot não é a média, é a mediana. Então, o ano de 2018 teve uma mediana do valor da fatura de R$ 124,99 contra o ano 2019 de R$ 102,25. Professor, beleza, mas você viu que no gráfico, você falou para a gente que no gráfico box plot, realmente 2018 teve maior média, mas teve menor variabilidade. A área aqui foi menor em 2018 do que em 2019. Tem como quantificar isso, calcular isso por ano? Tem. Simplesmente eu vou copiar, Ctrl C. Lembram? Qual função eu calculo o desvio padrão? SD. Então, no lugar de median, eu só coloco SD.
Olha só, percebam, o que eu tinha falado para vocês era verdade. No ano de 2018 eu tive um desvio padrão de R$ 7,96 contra um desvio padrão em 2019 de R$ 9,81. Ou seja, a variabilidade pelo desvio padrão foi maior em 2019 do que em 2018, tá? Ó, então calculamos média, mediana, desvio padrão. Em termos de medidas de variabilidade, uma bastante utilizada na estatística é o coeficiente de variação. Porém, não existe uma função base no R. Função base, o que é isso? São funções que já vêm programadas no R, tá? Quando você instala. Por exemplo, o ggplot não é uma função base, você tem que requerer um pacote. O aggregate, perceba que eu não precisei requerer um pacote. Então, não existe no R uma função base que calcula diretamente o coeficiente de variação, tá? Então, vamos descer aqui um pouquinho. Já fiz isso, mediana, tá? A gente também pode calcular o summary, tá? Só copiar aqui, ó. Antes de a gente conversar sobre o coeficiente de variação, vamos conversar sobre o summary. Existe a função summary, lembram? Ela calcula medidas resumo, média, mediana, mínimo, máximo, primeiro e terceiro quartil. Você pode colocar o summary aqui, ó. Olha o tanto de coisa que ele vai soltar para você. Ó, o ano 2018, ele calculou o valor mínimo, o primeiro quartil, valor mediano, a média, tá? O terceiro quartil, o valor máximo. Para 2019, fez a mesma coisa, o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, assim por diante. Bom, então já calculou de uma tirada só bastante coisa, tá? E se eu quisesse coeficiente de variação, ele não calculou. Então você pode programar, a vantagem do R é que você pode programar a sua própria função. Coeficiente de variação, para quem não lembra, a fórmula é o desvio padrão dividido pela média e a gente apresenta ele em porcentagem, a gente multiplica por 100. Então vamos criar uma função no R. Ó, eu vou dar um nome a essa função, vou chamar de CV, coeficiente de variação. Ó, CV recebe, tá? O sinalzinho de menor, depois o sinal de menos. Recebe, espaço, function. Eu vou criar uma function, uma função de x. Bom, essa função de x é o CV. Como é que eu calculo o CV? Ó, eu pego o 100, multiplico. Eu estou falando que a variável é x minúsculo, tá? Multiplico pelo desvio padrão de x sobre a média de x. Então, eu criei uma função que simplesmente você vai falar quem é o x e ele vai calcular o seu coeficiente de variação. Tá aí sua primeira função programada em R. Professor, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu colocar a variável fatura aqui dentro, ele vai calcular o coeficiente de variação de fatura. Perceba, ó, CV de energia, eu vou pegar o banco de dados energia, cifrão, a variável fatura, tá? Quando eu peço para compilar, ele calcula, ó, ele está falando, ó, coeficiente de variação da fatura foi de 12%, 12,83% aproximadamente. Mas, professor, e o coeficiente de variação discriminado por ano? Simples. Você criou sua função já que calculou o coeficiente de variação. Vou colar aqui. E no lugar do summary é a função que eu criei, chamada CV. Tá? Quando eu peço para compilar, o que ele fala? Ó, qual a interpretação? O ano de 2018 apresentou um coeficiente de variação das faturas, do valor da fatura de energia de 6,52% aproximadamente, contra um coeficiente de variação em 2019 de aproximadamente 8,80%, tá? 9,80%. Então, esta foi a nossa aula de como calcular medidas agregadas por grupo. No caso, o nosso grupo aqui era por ano. Bom proveito nos seus estudos e até a próxima aula.